Fala pessoal, beleza? Hoje dia 9 de abril, sexta-feira, bora para mais um fechamento de mercado aqui para vocês, começando pelo índice e depois passando para o dólar. Bom galera, hoje o índice ele já abriu aqui numa região, tá? Bem importante, que era uma região de troca de polaridade, mais a região da VWAP do dia anterior, tá? Então aqui a gente já percebe uma interferência em relação ao dia de ontem, né? Porque aqui era uma zona de suporte, mais a VWAP do dia anterior. E hoje o mercado abriu aqui em gap de baixa, tentou subir, já segurou nessa região e aí aconteceu esse candle de ignição aqui, né? Ou seja, uma pressão vendedora. Então teve uma troca de polaridade e aí o mercado ativou esse pivô de baixa, né? Se a gente olhar com uma visão macro, esse topo de ontem com esse fundo aqui fez isso daqui. Hoje, quando o mercado simplesmente rompeu esse fundo com esse candle de ignição, ativou o que? Ativou o pivô de baixa. Então dava para vocês terem trabalhado aqui ou com uma projeção de Fibo ou com um espelhamento de Fibo, né? Espelhamento por quê? Porque o mercado subiu reto, desceu reto e rompeu esse fundo. Então o espelhamento de Fibo nesse caso vai dar um alvo mais curto para vocês. Se a gente trabalha com a projeção, daria obviamente um alvo mais longo. Então nesse caso, como teve essa ruptura e também pelo fato do candle aqui, ó, ter sido um candle de ignição que ativou a venda, tá? A entrada estaria aqui, stop aqui em cima e o alvo projetado aí desse pivô, beleza? Então quem trabalha com Fibo poderia ter pego esse topo, esse fundo e simplesmente descido esse nível para o pé do movimento, tá? Que basicamente seria isso daqui. A gente percebe que o mercado foi exatamente naquela região. Em confluência com isso, galera, lá pelo 15 minutos, a gente tinha uma média de 200 passando aqui embaixo. Então, quando o mercado chegou no 15 minutos, cravou o alvo de Fibo, tá? E pegou na média de 200, o que aconteceu? O mercado acabou fazendo aqui um inside bar, tá? Ou seja, um padrão de reversão, tá? Ancorado na média de 200. Fora isso, a gente estava numa região de suporte interessante aqui dos últimos 2 dias. Então essa região aqui acabou servindo também como uma barreira nos preços, né? Olha lá. Essa região acabou interferindo. Então, na verdade, teve 3 fatores de confluência. O primeiro, o alvo do Fibo, cravado, a média de 200 do 15 minutos, mais essa região de suporte importante, e mais aqui um quarto fator, que é o próprio sinal, né? O padrão aqui de inside bar. Com isso, o mercado acabou impulsionando, né? A gente percebe que houve inversão das médias móveis. O mercado aqui nessa região acabou brigando bastante por conta que estava indo contra a tendência, né? Tinha média aqui de 9, de 20, de 50. Então o mercado ficou brigando entre elas, até que o mercado simplesmente fez o quê? Tá? Ele rompeu uma linha de tendência de baixa que estava aqui desde o dia de ontem, né? A gente percebe que essa linha, essa LTB estendida aqui, deixa eu até colocar numa grossura diferente para vocês verem. Essa LTB, tá? Linkando esses topos de ontem acabou segurando aqui o mercado nessa região. E a partir do momento que o mercado rompeu, tá, esse topo de hoje, o que o mercado fez? O mercado, na verdade, acionou um espelhamento de Fibo. Né? O que é o espelhamento? O mercado caiu reto e simplesmente subiu reto. A hora que o mercado ultrapassou essa barreira aqui, galera, tá? Ele rompeu essa barreira, ele ativou a recuperação em V, que é aquilo lá que eu falo para vocês. Quando tem recuperação em V, ou no caso uma recuperação em A, você pode espelhar toda a amplitude do movimento, certo? Para você poder cravar um alvo. Então, quando o mercado fez isso, ele rompeu aqui, a gente percebe que ele chegou a passar, né? Ele voltou a trocar a polaridade, na verdade aqui, ó, ele passou, voltou, trocou polaridade com a LTB, tá estendida, e aí ele foi lá no alvo de Fibo, tá? Então quem trabalhou com Fibo nesse sentido, pegou essa mínima, esse topo aqui, que foi a máxima do dia, e a partir do momento que o mercado pivotou aqui em cima dessa LTB e acionou a quantidade do movimento, continuidade do movimento, aqui caracterizou uma entrada, tá? E aí quem trabalha com Fibonacci sabe que era só estender isso daqui para poder projetar o alvo, e aí era só fazer isso daqui, ó. Beleza? E a gente percebe que simplesmente o mercado cravou o alvo aqui em cima, tá? Nem mais nem menos, ele simplesmente encostou nessa região. Ah, Adriano, mas eu não consigo desenvolver uma visão macro. Como que eu faço? Você também poderia trabalhar com uma visão micro. Como assim visão micro? Vocês não tinham isso daqui, ó? Vocês não tinham esse topo? Ele caiu e fez isso daqui, ou seja, ele fez uma micro recuperação em V.
A partir do momento que o mercado simplesmente rompeu aqui, ele acionou esse espelhamento também, tá? Ele acionou esse espelhamento. E aí você pega esse espelhamento e projeta para cima. Então aqui a gente tem o espelhamento macro, certo? Deixa eu deixar aqui numa grossura diferente para vocês verem. Aqui a gente tem o espelhamento macro, que é o espelhamento do dia. Mas se a gente estiver trabalhando com o espelhamento micro, que seria esse daqui, a gente, ó, rompendo aqui, a gente simplesmente só levanta, ó, uma vez, duas vezes. Olha lá, o alvo seria exatamente no mesmo lugar, tá, pessoal? Então, quem trabalha aí utilizando as projeções de Fibo, simplesmente estaria olhando para esse sentido aqui, ó. Tá? Essa aqui seria a projeção micro e aqui seria a projeção macro do dia. As duas convergindo aqui para a mesma região, tá? Esse foi o meu único trade do dia aqui, essa compra, tá? Eu efetuei a compra exatamente onde eu mostrei para vocês, nesse candle aqui, isso aqui foi pelo 2 minutos, então eu consegui antecipar um pouco a entrada. Me deu uma confirmação aqui basicamente nessa região aqui do rompimento, tá? Dessa sombra. Então, 2 minutos confirmou a entrada, eu entrei por aqui, carreguei a operação até essa região de topo. Aqui também é uma região interessante que a gente percebe que teve bastante trava, né? Ó, topos aqui, certo? Topos aqui também, ó, e acabaram interferindo aqui o preço, tá? A gente, depois que o mercado cravou esses alvos de Fibo, a gente percebe aqui uma exaustão de movimento, né? Teve bastante volume também, quem utiliza volume aí deve ter percebido um volume bem alto aqui nessa barra. Aí o mercado acabou fazendo esse padrão de reversão, voltou para testar a média de 9 e a média de 20 junto, né? A gente percebe aqui uma dupla ancoragem na 20 com fundos ascendentes, padrões de compra. Entretanto, o que aconteceu aqui? Falha de topo, ou seja, o mercado não teve força suficiente para ultrapassar o topo anterior. A gente percebe aqui um topo menor que o topo anterior, uma barra de força, caracterizando o quê? Inversão de movimento. E aqui começa um cenário bem interessante também para ser observado. Por quê? Porque se o mercado tem um topo maior que o outro, antes de acontecer isso, o que ele fez? Né? Ele fez um fundo. E se esse fundo for rompido, aciona o quê? Aciona de novo um pivô de baixa. Tá? Pivô de baixa aqui. Ó. Quando esse pivô de baixa for rompido, você trabalha projetando Fibonacci. Então, se vocês tivessem visto isso, por exemplo, vocês conseguiriam vender a partir da perda da mínima aqui, tá? Pelo 2 minutos daria para pegar. Os 5 minutos fica uma barra extremamente cara, tá? Então não daria para pegar pelos 5. A não ser que você opere antecipação, coisa que eu não faço. Então fica fora do operacional fazer isso. Então a partir do momento que o 2 minutos deu entrada, você poderia pegar uma venda e simplesmente ir projetando. O primeiro alvo estaria aqui e o 100% do movimento estaria aqui. A gente percebe que o mercado simplesmente encostou ali, já teve uma forte rejeição porque afastou muito da média, né? Entrou muita volatilidade. O mercado aqui em 2 candles caiu 800 pontos. E querendo ou não, se a gente estende essa linha de tendência de baixa aqui, ó, estendida, a gente percebe que o mercado simplesmente veio aqui nessa mesma região, né? Ele trocou de novo essa polaridade, tá? Com essa LTB que já tinha tocado aqui uma vez, tocou outra vez, e aí o mercado ficou oscilando e brigando nessa região. Com isso também, se a gente pegar aqui essa mesma LTB, copiar e colar para cá, a gente percebe que o mercado acabou fazendo uma... Deixa eu encurtar essa linha aqui para vocês verem. Ó, aqui o mercado acabou também ancorando, tá? Nessa região, ó, topos cada vez menores, né? E aqui ficou uma região de briga bem difícil aí de ser operada, né? A VWAP estava bem flat, cortando os preços, então o mercado ficou sinalizando queda, mas o mercado acabou segurando, tá? Então não desenvolveu tão legal. Então essa foi minha visão aí do índice. Basicamente aí o índice deu duas boas oportunidades hoje, né? Essa primeira venda aqui que rendeu aí aproximadamente 600 pontos, essa compra que também rendeu aqui 600 pontos, e quem conseguiu pegar essa venda, que foi uma venda mais difícil, né? E até pelo menos a linha de tendência aqui, conseguiu pegar também 600 pontos, tá? Então foram 3 trades aí claros no dia de hoje. Bom, falando do dólar aqui no dia de hoje, o dólar deu uma aula aí de tendência, né? Foi extremamente técnico o dia de hoje. E até mesmo olhando a estrutura do dia anterior, a gente percebe que o mercado vem, né, de um dia aí, na verdade 2 dias, né, de queda. Ele deixou esse topo isolado e hoje ele abriu em gap de alta, tá? Normalmente quando o mercado abre em gap e as médias estão indo de encontro, é natural que a gente perceba um movimento contra as médias móveis, pelo menos para fazer aquela ancoragem clássica, né? Para depois dar continuidade no movimento. Só que isso aqui não aconteceu.
O que aconteceu na verdade foi que entrou um fluxo comprador muito forte no dólar e acabou impulsionando, tá, os preços para cima. A gente percebe que essa região, tá, de troca de polaridade, tá, acabou interferindo aqui no dia de hoje. Inclusive isso aqui serviu basicamente como se fosse um rompimento, tá, de um movimento em V, né? Se a gente estivesse olhando com essa visão mais macro, a gente percebe que aqui foi uma região de fundo, aqui foram regiões de topo, né, que acabaram segurando o preço. Então esse foi o último topo isolado, o mercado caiu reto, e quando o mercado simplesmente rompeu, tá, esse topo anterior com essa barra de ignição aqui, ó, ele acionou aí o espelhamento. Então, o que o mercado fez depois que acionou o espelhamento? Aí ele deu continuidade no movimento e voltou para trocar polaridade. Então, essas regiões aqui que estavam servindo como suporte e resistência, depois que foi rompida, serviu como região de suporte, tá? E aí o mercado foi embora. Então, quem trabalhou aí com o cenário macro a favor do cenário micro, simplesmente trabalhou jogando alvos mais macro e acabou surfando aí o dia de hoje, tá? Nesse sentido, o que o dólar acabou fazendo? O dólar foi montando estruturas, né, microestruturas, na verdade, gráficas, onde permitiu que quem opera sinais técnicos clássicos provavelmente deve ter se dado muito bem, né? Porque o que o dólar fez aqui? O dólar subiu, montou essa estrutura e veio caindo, né? Então, se a gente pegar e linkar aqui, ó, o que o dólar fez, pessoal? O dólar basicamente aqui ele armou uma bandeira, né? Não está das mais bonitas aqui nesse caso, mas pode ser considerado aqui uma bandeira. Nesse caso, a gente percebe fundos ascendentes, tá? E a hora que rompeu, saiu da média de 9 aqui, né? Foi ancorado duas vezes pela média de 20, saiu da 9 com ignição. Então aqui caracterizou o primeiro gatilho de compra, tá? Do dólar. Se você estivesse trabalhando aí apenas com alvos no intraday, dava para você ter pego essa mínima, esse topo e simplesmente projetado o alvo para cima, tá? A gente percebe que o dólar veio buscar aqui o alvo, claro que demorou, né? Mas acabou vindo. Entretanto, tá? Depois que o mercado acabou dando essa entrada, a gente percebe também uma leve congestão descendente. Essa leve congestão descendente também pode ser considerado o quê? Uma bandeira, só que daí nesse caso precisaria ajustar aqui, né? A gente percebe essas regiões, tá? Olha lá. Também foi uma bandeira aqui um pouquinho mais estreita. Tecnicamente falando, ela foi mais bonita, né? Porque fez um toque, 2, 3, 4 toques, né? Então foi uma bandeira bem estruturada. Pelo 2 minutos isso aqui ficou bem interessante de se ver, tá? Aqui gerou uma boa oportunidade de entrada nesse candle, tá? Pré-rompimento. Depois que rompeu, aqui fez uma barra ignorada, ancorada, tá na média de 9. Então aqui também gerou uma boa oportunidade, tá? E aí o que o mercado fez? O mercado subiu, fez essa estrutura. Tá? O que é essa estrutura? Na verdade foi um afunilamento. Depois de um movimento de alta, o mercado fez um afunilamento com topos menores e fundos maiores. Isso daqui é o que? Isso daqui é um triângulo simétrico, tá, galera? Triângulo simétrico é figura de continuidade de movimento. Dentro dessa estrutura, na verdade, o mercado aqui ó, acabou dando outra estrutura de compra, tá? O que ficou muito interessante. Tudo bem que o mercado ficou congestionado, ficou andando de lado, mas não estoparia tecnicamente falando essas entradas. E a partir do momento que o mercado simplesmente rompeu, o que o mercado fez? Trocou polaridade, ancorou na média e saiu com ignição. Aqui foi uma outra entrada que o dólar deu, tá? Então o dólar hoje sim foi sensacional. Quem perdeu dinheiro no dólar provavelmente deve ter feito muita cagada, porque tecnicamente falando foi um dos dias mais bonitos do ano aí no dólar, tá? E aqui no final da tarde o dólar acabou congestionando, né? A gente percebe aqui que ele montou uma estrutura lateral, ficou dentro desse caixote e no final do dia aí acabou terminando aqui no leilão, rompendo esse caixote para cima, tá? A grande questão é, se a gente tivesse linkado essas microestruturas do intraday junto com o cenário macro, o que dava para ter feito? Na verdade, dava para ter feito isso daqui, ó. Pegava a mínima do dia de ontem, com essa máxima do dia de ontem e simplesmente trabalharia no espelhamento. O primeiro alvo estaria aqui em cima, a gente percebe que foi cravado, né? Depois que foi cravado, teve uma certa briga. E a partir do rompimento desse topo aqui, tá? Ele ativou o 100%, só que o 100% acabou não pegando no dia de hoje. Faltou aqui basicamente 5 pontos, né, para pegar. E se a gente também der uma olhada no macro, pessoal, o que aconteceu aqui, ó? Olhando o cenário mais macro, pegando o topo aqui ó, de março, do dia 29 até o fundo de ontem, se a gente pega isso daqui, ó, a gente percebe que o dólar
cravou aqui nos 50%, inclusive nesse primeiro toque aqui dos 50% foi onde ele retraiu. E agora, como ele rompeu os 50%, possivelmente a próxima parada dele vai ser aqui nessa região dos 710, tá? Então tem um espacinho ainda para ele vir buscar aqui e acabar fechando esse gap, tá? Foi bem interessante. E aqui é os 61% dessa queda inteira. Então possivelmente o mercado vai acabar brigando aqui nessa região dos 710, tá? Anotem aí, fiquem atentos para a semana que vem ou para a próxima, tá? Então essa foi a minha visão aí do dólar. O dólar assim, deu aula de análise técnica hoje. E quem, obviamente, opera de forma clássica, de forma técnica, operando médias móveis, operando candles de ignição e figuras gráficas, provavelmente deve ter se dado muito bem no dia de hoje. Beleza? Bom, essa foi a minha visão, espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e a game porra!